Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo no capítulo 4 de A Espiritualidade do Líder Cristão. E olha, o argumento central aqui vira muita coisa de cabeça para baixo. A tese é que a verdadeira liderança cristã não tem absolutamente nada a ver com ser um bom gerente de atividades ou um administrador de pessoas. Na verdade, ela nasce de um lugar invisível, de uma comunhão muito profunda e constante com Deus. Basicamente, a ideia é que não existe técnica, não existe carisma natural, nem diploma no mundo que substitua o cultivo dessa vida interior. Nossa rota para essa análise vai ser bem direta. Vamos passar por 6 pontos essenciais. Primeiro, o ser antes do fazer. Em seguida, as práticas espirituais essenciais. A importância da integridade, a saúde emocional e autocuidado, a dependência do espírito e a gente fecha com os perigos e antídotos. É um caminho estruturado que sai lá da raiz, do que está escondido, até chegar naquilo que todo mundo vê no ministério. Então, começando com a dimensão número 1, o ser antes do fazer. Esse é literalmente o alicerce de todo o capítulo, a própria base do líder. Aqui a gente esbarra num contraste gritante. De um lado da balança temos o que o texto chama de ativismo religioso. É aquele modelo quase corporativo, sabe? Totalmente guiado por desempenho, por bater metas de produtividade e por manter uma imagem pública perfeita. Mas, do outro lado, a verdadeira liderança cristã pede exatamente o oposto. Ela exige que o foco número 1 seja a comunhão, a vida interior, o ser. Porque sem essa base invisível, o ministério vira só uma máquina de fazer coisas, cheia de movimento externo, mas com zero profundidade espiritual. Isso nos leva a uma verdade incontornável. Lembra de figuras gigantes da história, tipo Moisés, Davi ou os apóstolos? Antes de liderar qualquer grupo de pessoas, eles tiveram que deixar Deus arrumar a casa por dentro. É preciso confrontar as próprias motivações, aqueles medos e as inseguranças que a gente sempre tenta esconder. Porque, pensa bem, se quem lidera não se conhece diante de Deus, o risco de projetar carências ou de tentar controlar as pessoas é enorme. O trabalho interno de Deus na gente sempre vem antes de qualquer trabalho que a gente vá fazer pelos outros. Mas como isso rola na prática? É aí que entra a nossa parte 2, as práticas espirituais essenciais. Essa profundidade interior não cai do céu por acidente, ela exige disciplina. Estamos falando de oração contínua, meditação, momentos de silêncio e solitude, confissão e, claro, comunhão fraterna. E não, a gente não está falando de bater ponto com Deus ou preencher um checklist burocrático. São ferramentas literais de sobrevivência. É esse conjunto de práticas que blinda a mente e purifica as nossas intenções no dia a dia, nos arrancando daquele ativismo superficial. Pegando a oração como exemplo prático, a gente nota uma mudança total de mentalidade. Não se trata só de apresentar uma lista de pedidos. O passo 1 é reconhecer uma dependência absurda de Deus. O passo 2, que talvez seja o mais difícil hoje em dia, é usar a oração para resistir à ansiedade de querer resolver tudo na nossa própria força ou de ceder à pressão externa. E o terceiro passo é simplesmente escutar. É na oração que a gente treina o ouvido para reconhecer a voz de Deus no meio de tanto barulho que exige resultados rápidos. E essa mesma lógica se aplica a como a gente lida com a Bíblia. O ponto-chave aqui é que as escrituras não podem ser tratadas como um simples banco de dados para montar sermão ou preparar aconselhamento. A meditação bíblica precisa ser, antes de mais nada, o alimento para a própria alma. É a força que molda a nossa mente e o nosso coração antes de virar uma ferramenta profissional para ajudar outras pessoas. Bom, depois de focar nessa vida interior invisível, a gente precisa olhar para aquilo que todo mundo vê. Chegamos à parte 3 desta análise, a importância da integridade. Aqui fica uma pergunta que faz a gente parar para pensar e ser muito honesto. O que realmente sustenta a liderança quando as luzes apagam e ninguém está olhando? A resposta é que o verdadeiro caráter não é forjado num palco com plateia. Ele é construído nas pequenas e invisíveis decisões diárias. A autoridade espiritual de verdade não vem de eloquência ou de ter um cargo importante. Vem de uma coerência inegável entre o que se diz crer e o que realmente se vive na rotina. O texto dá um aviso bem direto sobre isso. Nenhuma competência substitui a virtude. Sem chance. A credibilidade de quem lidera derrete no momento em que existe um abismo entre o discurso público e a vida privada. Sem transparência, a habilidade técnica não serve para muita coisa. Pelo contrário, sem virtude, o ministério corre o sério risco de virar manipulação pura ou, pior ainda, um simples projeto de vaidade pessoal. E toda essa necessidade de ser inteiro, de verdade, nos empurra direto para a quarta parte: saúde emocional e autocuidado. Porque a espiritualidade não divide a gente em caixinhas, ela engloba corpo, mente, emoções e espírito.
A gente precisa, com urgência, quebrar o mito tóxico de que um bom líder é aquele que está 100% ativo e disponível o tempo todo. O texto é claríssimo. Cuidar de si mesmo não é egoísmo de forma alguma, é responsabilidade espiritual. Negligenciar a própria saúde interior não arruína só o indivíduo, acaba adoecendo toda a comunidade ao redor. Saber colocar limites e cuidar do corpo são marcas definitivas de maturidade. E olha que incrível como a ideia de descanso ganha um sentido novo aqui. Esquece aquela ideia de que parar é fraqueza ou fuga. Encarar o descanso como um autêntico ato de fé é um escudo blindado contra o esgotamento emocional, contra as críticas e aquelas cobranças intermináveis. Descansar é a prova real de que a gente entendeu uma coisa crucial. O líder não é o centro do universo, não é indispensável e a obra, no final das contas, já tem um dono. O que nos leva a uma constatação que muda o jogo. Quem realmente o conduz à obra? Entender que a liderança é só uma função de cooperação numa missão infinitamente maior tira um peso esmagador dos ombros. E é aí que entra a verdadeira sabedoria. Para dar conta de tudo isso sem pirar, vamos para a seção 5, a dependência do espírito, porque a nossa razão e as nossas técnicas simplesmente não vão dar conta sozinhas. Claro que planejamento e estratégia são ótimos, mas a sabedoria divina, o despertar dos talentos, aquele consolo inexplicável quando as coisas dão errado e a correção quando a gente tropeça, tudo isso flui do Espírito Santo. Liderar sobre essa ótica exige abrir mão do volante. Para conseguir força real contra a pressão do dia a dia ministerial, o segredo é render o controle e confiar que a direção do Espírito é o que sustenta tudo. Para fechar essa jornada, o capítulo mateia os buracos na estrada. Vamos à nossa sexta e última sessão, perigos e antídotos. Identificar essas armadilhas é essencial para sobreviver no longo prazo. O perigo é o ativismo, aquela vida onde você faz tanto que esquece de ser. O antídoto é a comunhão constante. O problema está sendo orgulho, a cura é lembrar com humildade que tudo que temos é apenas um dom, um presente. O perigo é o isolamento, um vilão terrível para quem lidera. A saída é criar amizades de verdade e ter gente para quem prestar contas. E contra a superficialidade de uma rotina corrida, o único antídoto é retornar com urgência àquelas práticas mais básicas da nossa fé. E chegamos àquela síntese perfeita de tudo o que analisamos hoje. No fim das contas, a saúde, a resistência e a verdade de qualquer ministério dependem totalmente disso. A disposição de deixar a própria vida ser continuamente moldada, corrigida e pastoreada por Cristo, muito antes de tentar ser guia ou pastor de qualquer outra pessoa. Bom, se esse mergulho nas raízes profundas da liderança cristã trouxe algum valor, fica aqui o convite para se inscrever no canal e acompanhar de perto as próximas análises estruturadas. Curtam essa análise e deixem suas visões e comentários aqui embaixo, porque isso expande a nossa conversa. E para a gente fechar com chave de ouro, fica a provocação. Se a liderança autêntica só floresce a partir da comunhão na vida interior, o que é que precisa ser pausado na nossa agenda corrida de hoje para que a raiz volte a crescer com força? Pensem nisso. Um abraço e até a próxima análise.